Oi, boa noite, eu sou a Vânia, tudo bem com vocês? Normalmente vocês me veem aqui para fazer o Evangelho no Lar virtual, mas hoje não vim fazer o Evangelho não, hoje eu vim bater um papo rapidinho para falar sobre um assunto que é de interesse da maioria das pessoas, né? Eu sei que é de interesse de alguns de vocês também, e esse assunto é a questão do que quando que nós vamos mexer nos bens materiais que ficam dos nossos desencarnados. Então acontece mais ou menos o seguinte: nós temos bens, objetos materiais, e quando nós desencarnamos, dificilmente nós deixamos já ajustado, acertado o que será feito com esses bens materiais, e quando a morte nos bate na porta, toque, toque, nós não sabemos muito bem, pelo menos nós desencarnados nesse caso, né? Às vezes nem percebemos muito bem que já desencarnamos, e os nossos entes queridos, ou nós mesmos enquanto entes queridos, também não sabemos muito bem quando mexer. Será que é justo mexer? Eu quero mexer já, quero mexer amanhã, quero mexer daqui a 3 anos. O que é que nós temos que fazer? Antes de começar a falar um pouquinho, é importante a gente pensar assim. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, capítulo sobre servir a Deus e a Mamon, os Espíritos nos alertam. Ele diz até uma frase que eu deixei marcadinha aqui, eu vou botar do lado, tá? Para eu ler aqui do computador. Ele diz assim: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente às coisas materiais. Por que eu li isso aí para vocês? Porque nós precisamos primeiro entender que nós somos apegados à questão material, sim. Somos muito apegados. E quando nós desencarnamos, muitas vezes permanecemos apegados. Então é importante a gente pensar com carinho. Nosso desencarnado passou deste lado da vida para o lado de lá da vida, mas continua sendo a mesma pessoa, o mesmo ser, os mesmos sentimentos. Também tem a questão do despreparo para a morte. Mesmo que esteja doente, mesmo que esteja se prevendo um desencarne, e existem outras formas de desencarne que são mais abruptas, nem sempre nós estamos prontos para dar adeus aos nossos bens materiais. Não são só os nossos entes queridos. E às vezes a gente desencarna tão despreparado para partir que a gente não percebe que desencarnou. Claro, nós aqui no grupo estamos trabalhando sempre o estudo sobre espiritismo, a continuidade da vida, o preparo que nós fazemos através do conhecimento para que nós continuemos conscientes de que a vida está apenas se desenvolvendo num novo plano, e por causa de tudo isso, a gente espera, eu espero, tenho certeza que vocês esperam também, que nós estejamos prontos para reconhecer a desencarnação. Só que a desencarnação, ela causa o que se chama de perturbação. Existe uma perturbação que ela é variável, tanto mais desapegado da matéria, tanto mais espiritualizado, tanto mais preparado para a desencarnação, menos a perturbação. Quanto mais se aceita que vamos morrer, menos perturbados ficamos. Mas o inverso também é realidade, é verdade. E exatamente por tanto despreparo para aceitar a morte, para nos prepararmos para a morte, é que a gente não reconhece a morte quando ela chega muitas vezes. Quanto mais apegado aos que ficam aqui, quanto mais apegados à vida carnal, quanto mais apegados aos bens, mais perturbados. Por que eu falo da perturbação, gente? A perturbação, ela causa uma confusão no espírito. E às vezes ele simplesmente pensa na família e volta para casa. E vamos imaginar, eu desencarno, estou despreparada, não percebi que desencarnei. Chego em casa 1 dia, 2 dias, 1 semana depois, ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me trata bem e as minhas coisas sumiram. Onde estão as minhas coisas?
Então, existe um processo que é de preparo dos espíritos que a própria espiritualidade superior procura realizar para que os desencarnados sejam recepcionados com todo amor, com todo carinho e não seja imposta uma verdade para eles. Ó, dona Vânia, você desencarnou, agora seu mundo é outro, larga para lá os seus parentes, seus amigos e os seus bens pessoais, seus bens materiais. Não, não é assim que acontece. Para quem lê obras espíritas, romanceadas, por exemplo, pode perceber isso com muita clareza, é com muita delicadeza. O próprio desencarnado acaba percebendo que a sua situação mudou, seja através da doutrinação, seja através do evangelho no lar, das preces, das conversas saudáveis que os seus entes queridos têm a respeito dele, dizendo da saudade, do carinho, mas também através de seus próprios amigos espirituais lá do outro lado, né? Os seus mentores que vão acabar trabalhando, vamos dizer assim, através de uma conversa sutil, de um jeitinho. Tudo isso que eu estou falando faz parte do contexto que eu quero realmente falar agora, que é o que fazer, como fazer com os bens materiais. Talvez vocês encontrem pessoas a pensarem um pouco diferente de mim e vocês devem aprender que uma coisa muito séria no Espiritismo é que o Espiritismo não obriga. Ele oferece conceitos, ajuda a refletir, ajuda a pensar e vocês tiram as conclusões de vocês. A minha conclusão, depois de muitos anos de estudo, depois de muito tempo de observação, de leitura, é a seguinte: eu não mexeria nas coisas de um ente querido que desencarnasse, não muito imediatamente, pelo menos. Faria o seguinte: deixaria um tempo as coisas como estão. Para quê? Para o caso do meu ente querido, para o meu ente querido, ele chegar no tempo dele de admitir que ele foi embora, que ele não pertence mais a esse mundo material, ok? Então, vamos deixar. Quanto tempo a gente vai deixar? Tempo que a gente achar que é melhor. Quando a gente sabe que a pessoa é muito desapegada, que a pessoa era muito generosa, que a pessoa já sabia que ia desencarnar, que ela estava pronta para partir, se você deixar lá uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, vai fazer algum problema para você? Não. Vai causar algum problema para ele? Não. Se tirar nesse tempo, vai causar? Provavelmente não. Então é uma decisão de cada um de nós. Agora, se você percebe que uma pessoa é muito mais apegada, muito mais presa às questões da vida carnal, é necessário ponderar que pode ser conveniente deixar um pouquinho mais. Separando as coisas aos pouquinhos, quando for mexer nas coisas, sempre lembrar que quando a gente fala, muitas vezes a nossa fala é prece, porque quando nós estamos falando, nós estamos nos comunicando com o universo inteiro. Nós jogamos pensamento no fluido cósmico universal que nós estamos mergulhados. Então as coisas que nós dizemos não só chegam a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, mas também aos nossos entes queridos. Por isso preciso tomar muito cuidado. E aí, nessas mexidinhas, nessas arrumações, a gente pode falar coisas assim: puxa vida, eu tenho tanta saudade de você, mas eu sei que você está melhor aí onde você foi. Uma pena que você teve que desencarnar, mas eu sei que nós vamos nos encontrar. Percebe? Fazer uma espécie de bate-papo prece que vai ajudar o ente querido, caso ele esteja no ambiente, a compreender a sua situação e perceber que você não está simplesmente desfazendo das coisas dele. Eu sempre oriento as pessoas, então, a tomarem o seu cuidadinho para fazer as coisas com calma. Agora, uma coisa bem interessante também é a seguinte: quando você for doar as coisas do desencarnado, doar com carinho, doar com amor. E perceber o seguinte: se você faz uma caridade com a coisa dele, que foi dele ou dela, você doe em seu nome, porque é uma caridade que é transferida para o seu ente querido, percebe? É óbvio, tem aqui a pergunta, né? Como deve ser essa percepção de desencarne para uma criança, um bebê de 1 ano? A criança, gente, ela tem uma vida muito mais espiritual do que material ainda. É uma criança que ainda está... Porque, deixa eu tentar colocar assim. Quando fecunda, o ovo está fecundado. Conexão do espírito. Por isso que o espiritismo é contra o aborto.
tenha conexão, já tem um dono naquele ovo fecundado. Bom, a partir daí, todos os laços, ponto a ponto, corpo e espírito vão sendo atados. O Espiritismo diz que no ato do nascimento, no respirar, no grito da criança ao nascer, se fecha esse círculo de conexão. Só que nós sabemos que até mais ou menos 7 anos de idade, a criança ainda tem muita sensibilidade, tanto que é muito comum ver amiguinho imaginário que não é imaginário. Ele tem muita conexão com o mundo espiritual, que vai se perdendo conforme esses laços que foram feitos vão se estreitando, apertando. E aí uma criança que é muito novinha, ela obviamente não tem apego, ela não tem ainda aquele conceito materialista que nós adquirimos mais velhos. Claro, existem algumas idades, né, da infância que ela tem aquela questão do egoísmo, não vou discutir isso porque eu não sou psicóloga para poder explicar isso, e é natural da criança esse apego a certos objetos, né, ao seu brinquedo, o meu cobertor, o meu bichinho, mas não é disso que nós estamos falando. Quando a criança desencarna, quanto mais nova, menos apego ela tem e menos dificuldade ela vai ter. E também não é difícil para os espíritos que a protegem materializarem, por exemplo, o seu ursinho. Não vejo nenhum impeditivo se a criança naquele primeiro momento precisa do ursinho para dormir, por exemplo. A criança, espírito, na verdade é um espírito adulto que está com uma forma perispiritual de criança. O que é o perispírito? O corpo intermediário entre os dois mundos, vamos dizer assim. Espírito, chama sem forma. Corpo, matéria. Perispírito é o que envolve e permite que o espírito movimente, trabalhe, utilize o corpo físico, tá? Então, eu não vim aqui para ficar muito tempo, não. Na verdade, a intenção não é deixar ninguém culpado se já fez diferente e nem preocupado. O que eu queria dizer para vocês é que nós devemos ter sensibilidade, tato, se colocar um pouquinho no lugar do outro e perceber o que eu gostaria. Se eu desencarnasse agora, eu, Vânia, vamos supor, caísse a lâmpada na minha cabeça, ela é levinha, não ia colar, mas onde seja que acontecesse alguma coisa que caísse na minha cabeça aqui e aí eu morresse? É óbvio que eu não estou esperando. Eu tinha que estar pronta, mas será que eu estou? E aí eu fico naquele momento natural de perturbação, que pode ser maior ou menor. Conforme o meu grau de perturbação, eu aceitarei mais rápido ou menos rápido a minha desencarnação. E aí eu chego, depois de, sei lá, de um tempo adormecida, de um tempo levada para alguma colônia, espero, né? Que isso aconteça, e aí eu chego aqui e vejo que eu não tenho mais esse escritório aqui dentro da minha casa, a cama de casal que eu durmo já é uma cama de solteiro, que o meu guarda-roupa está vazio. Eu penso, meu Deus, o que aconteceu? Como eu já tô bem há bastante tempo tentando me preparar para o dia do meu desencarne, eu acho que eu ia estranhar, né? Eu falei assim, bom, eu não briguei com meu marido, então se tá tudo diferente, ele não pode ter ido só embora e me mandado embora, que eu não lembro de nada, então eu devo ter morrido. Eu pensaria assim, imagino. Mas é verdade, eu tô brincando com vocês para que vocês percebam que a gente vai ter tato. Aqui o comentário da Priscila dizendo que desfez das coisas quase no dia seguinte. Não tem, gente, que se culpar, ok? Não tem que se culpar. Cada um faz o que pode, o que sabe, o que aguenta. Qual é o objetivo do estudo? Por que nesse grupo nós sempre falamos da necessidade de estudar? Por que o Márcio, que é médium aqui, não faz só vídeo de comunicação dizendo sobre os contatos que ele tem? Por que ele fala tanto de como funciona a mediunidade e sobre quais informações que tem que passar? Esse vídeo mesmo que está saindo agora foi sugestão do Márcio. Por quê? Porque eu confesso pra vocês, eu sou muito tímida, vocês sabem, né? Não sou não. Mas eu faço só Evangelho no Lar porque eu entendo a ansiedade de vocês de quererem saber dos seus entes queridos. Mas como eu disse hoje num post, se nós não estudarmos, nós não compreenderemos aspectos
fundamentais e importantíssimos para até manter essa relação com os nossos entes queridos, através da compreensão de como a mediunidade funciona, por exemplo. Mas também tem mais. Como é que a vida espiritual será para mim? Como é que será para vocês? Quando a morte chegar, estaremos prontos? Por que nós estamos vivendo aqui? Por que eu tenho que sofrer a perda de alguém? Ou por que alguém tem que sofrer a minha perda? Por que a vida material está difícil? Por que as pessoas continuam dizendo que isso é um mundo de expiação e prova? O que será do planeta quando for um mundo de regeneração? Tudo isso, gente, são coisas, são assuntos, são temas que o Espiritismo esclarece, que o Espiritismo explica. Então, hoje, o aspecto que nós estamos trabalhando é exatamente o desapego que nós imaginamos que o nosso ente querido tem que ter com os seus bens materiais a partir do momento do seu desencarne, e não acontece necessariamente assim. Então o que a gente tem que fazer? Tratar com carinho, lembrando que todos nós somos materialistas de certa forma. Eu li para vocês aí o pedacinho do item 14 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: nós somos apegados materialmente. Se nós somos apegados materialmente, sofreríamos se nos tirassem tudo que nós achamos possuir? Achamos possuir. Sofreríamos. Então, vamos respeitar o nosso desencarnado, que precisamos botar na cabeça, continua vivo, e ele, tendo respeitado o tempo que a gente sente, né, que ele precisa, nós trataremos com carinho das coisas dele, depois nos desfaremos das coisas deles. Não consegui ler um comentário anterior, depois eu vejo, né? Então nós nos desfaremos com carinho, fazendo a doação necessária com o gesto de amor e de caridade, para que reverta esse benefício em prol de alguém, mas em nome do nosso ente querido que fez a doação, tá? Fico à disposição aqui, caso surja alguma pergunta, algum comentário que eu não tenha lido ou que surja depois, porque como esse bate-papo aqui eu não fiz preparação no sentido de como eu estudo o Evangelho, né, para fazer assim bem no roteirinho, mas quis falar para vocês assim de coração que eu acredito que seja o melhor caminho, então eu deixo para vocês colocarem as dúvidas de vocês, depois eu venho responder. E repito, não há por que ninguém se culpar por ter se desfeito das coisas no dia seguinte, por exemplo. Na verdade, o que está feito, sempre lembrando que a nossa intenção, aquilo que somos capazes de oferecer junto com essa intenção, é que conta para Deus. Agora, se a gente pode preservar os nossos entes queridos, por que não vamos fazê-lo, não é verdade? Ano passado, a minha prima, uma das minhas primas, eu tenho acho que 3 primas aqui nesse grupo, além da minha irmã. Uma das minhas primas perdeu a sua mãe, né, desencarnou ano passado, na véspera do Dia das Mães, uma tia que eu amo de paixão. Me deu até vontade de chorar. E a minha prima conversou comigo a respeito disso, de quando desfazer. Eu expliquei pra ela, minha prima estava a fim de mexer, eu expliquei pra ela o que eu achava e ela achou por bem esperar mais um pouquinho. Mas quando mexeu tranquila, entendeu? Outros parentes, eu tenho muitos parentes desencarnados, muitos. Não tem, graças a Deus tenho mãe e pai vivos, irmãs, tudo. Mas eu tenho muitos tios, assim, tias que eu gostava muito, gosto muito, avós. E a gente sabe que cada um lida com as coisas a seu modo, né? O que me faz pensar de fazer um vídeo novo desse daqui uns dias, para falar para vocês sobre postura no velório, viu, gente? Tá? E perante a pessoa que está, por exemplo, em coma, bater um papo também falando sobre a nossa conduta perto dos nossos doentes, daqueles que a gente acha que não estão entendendo nada e daqueles que desencarnaram no velório, por exemplo. Então, dito isso, acho que até falei bem mais do que eu pretendia. Fico aqui, deixa eu ver se eu acho alguma. Não dá para voltar as mensagens, né? Dá sim, deixa eu ver se tem alguma pergunta que dá para responder agora. Outra prima tá se desfazendo. Que nem a pergunta aqui da Valéria. Ela tá perguntando se a irmã dela fica, que ela ainda tem coisas da irmã, se a irmã vai ficar magoada. Magoada por quê?
Para estar magoada, ela teria que estar preocupada com a vida material e, na verdade, ela está preocupada com a vida espiritual e em, por exemplo, te visitar através do Márcio e te dar recados, puxar sua orelha, que é uma coisa que ela gosta de fazer porque às vezes você precisa. Então, por quê? Por que segurar? Será que o apego é realmente do espírito? Claro, a gente tem que ter essa ponderação que eu acabei de falar até agora. Mas será que o apego é do espírito ou a gente está prendendo o espírito através de alguma coisa? Verdade, essa caneta aqui é da Vânia. Nossa, eu gostava tanto da Vânia. A Vânia é tão querida, como eu amo a Vânia. Nunca vou me desfazer dessa caneta. Eu não estou retendo a Vânia presa nessa caneta, talvez? Tá? Então vamos ver que a gente às vezes, além de respeitar o tempo de adaptação ou de readaptação do nosso desencarnado no mundo espiritual, também tem que entender que a gente não pode prendê-lo aqui através de segurar as coisas. A minha prima Valéria, a irmã dela obviamente é minha prima também, que está lá do outro lado da Rina. É óbvio que a Rina queria mais é que você utilizasse as coisas e fizesse valer os bens materiais que ela teve para que sejam úteis para alguém. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha. Deixa eu ver aqui. Gente, é isso. Parece que não tem mais nenhuma questão. Eu vou encerrando por aqui, ok? Que legal. Aí a Georgiana doou as coisas da mãe dela para uma pessoa que ela escolheu. Gente, vamos falar a verdade, né? A gente não se desapega. A gente tem medo de falar o que vai acontecer quando a gente morrer, porque dá a impressão que vai atrair a morte, né? Não pensemos assim, ninguém morre de véspera, tá? Só morre se abusar da vontade de partir daqui pra lá, desgastando o corpo de alguma forma, ou quando for a hora. Então, vamos pensar com carinho um pouquinho nisso. E eu volto no outro momento, agora que me deu vontade de falar sobre esse assunto da questão do tempo pré-desencarne, de como a gente trata os entes queridos quando eles estão em coma, por exemplo. Não vou falar da questão médica, que eu também não sou médica, mas falar um pouquinho de como que a gente conversa perto de uma pessoa que está doente, por exemplo. E como que a gente conversa num velório, como que a gente faz, o que a gente imagina que está acontecendo do lado de lá do velório, tá bom? Gente, beijão, boa noite. Lembrem-se que o Márcio contou hoje que os espíritos que ele vê são sempre muito alegres. Sabe por que eles são alegres? Porque eles sabem que a vida é imortal, que as oportunidades não acabam, que a gente, mesmo batendo a cabeça, vai ter jeito. Então vamos fazer a nossa parte com amor, carinho e muita alegria, muito otimismo que a vida tá precisando, tá bem? Deixa eu ver, tem aqui. Depois a gente conversa sobre a questão do coma também, tá, Fátima? E a Sabrina do ontem vai ser útil sim. Gente, beijo, tchau!